Como encontrar o seu diferencial quando parece que tá tudo saturado demais? Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. E para a gente falar de carreira, não tem como a gente não falar de marca pessoal e diferencial, né, de uma carreira significativa. E também não tem como a gente não falar sobre o que muitos profissionais falam que é o mercado saturado. O mercado saturado de muitos profissionais, muita coisa já sendo dita, que profissionais que acreditam que não tem mais o que ser dito, porque todo mundo já falou de tudo. Eu já escutei profissionais falando isso, profissionais incríveis, com ótimas experiências, um ótimo currículo, com uma ótima bagagem profissional, que realmente acreditam que já se falou de tudo, que não tem mais espaço, principalmente no digital, né? Falando no digital especificamente, quando querem trazer suas carreiras para o digital, acreditam que esse espaço já não é mais um espaço possível de ser habitado, ocupado. Se tu já pensou nisso, se tu já se questionou se, porque já falaram de tudo, não tem mais espaço. Na psicologia, eu digo na psicologia porque é a minha área, então é como eu vim dessa área e é onde eu ainda estou, eu escuto muito isso, vejo muitas profissionais da área da psicologia, desde a faculdade, inclusive, que antes já tinham um olhar virado para esse espaço, mas que hoje se questionam e que acreditam que realmente já tem gente falando de tudo, não tem mais espaço. Se tu já se questionou sobre isso, esse vídeo é para ti, para a gente falar sobre o que realmente faz com que a gente encontre o nosso diferencial e que a gente se coloque nesse espaço sem levar em consideração se tem outra pessoa falando a mesma coisa de um jeito diferente, sem levar sempre ao pé da letra de que precisa sempre inovar e de que precisa sempre reinventar a roda nesse espaço. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre como realmente encontrar esse diferencial e colocar ele no mundo. Primeiro a gente precisa começar do começo, desmistificando essa ideia de mercado saturado. A gente pode pensar assim que há uma saturação em termos de quantidade. Tem muita gente criando conteúdo atualmente. Muita gente nesse espaço, começando nesse espaço, ocupando seu espaço. Muita gente falando. Tem muita informação, realmente. Mas em termos de qualidade e profundidade, o mercado não está saturado. Em termos de pessoas, de personalidades diferentes, buscando coisas diferentes, o mercado não está saturado. E aí a gente precisa se aprofundar um pouco mais na gente mesmo para chegar a essa compreensão, porque o nosso diferencial ele é a junção de quem eu sou, que une as minhas experiências, o que eu faço e para quem eu faço, por que eu faço. E além do quesito profundidade, que hoje tem muita gente falando, tem muita gente produzindo conteúdo, mas pouca gente realmente levando profundidade, sabe, querendo entregar alguma coisa. Além disso, tem muita coisa, mas pouca coisa criada com autenticidade. Pouca coisa que realmente foi criada, sabe? Às vezes é muito mais um efeito papagaio, que é alguém que comenta alguma coisa sobre algum vídeo ou uma frase que leu, do que de fato algo relacionado ao que sabe, ao que vivencia, ao que aplica na sua profissão. Então, é isso que a gente precisa pensar quando a gente fala de se colocar, de se diferenciar. É a gente entender primeiro quem somos, o que dominamos, para quem entregamos, quem é essa pessoa que está nos procurando ou que pode se beneficiar do nosso trabalho, e a gente realmente querer criar algo, sabe? Não é uma frase motivacional, e eu não estou dizendo que nunca deva ser postado com uma coisa superficial, uma coisa sem profundidade, eu já falei sobre isso aqui, mas a gente precisa entender, começar a criar de verdade, sabe? Esse conteúdo, ele tem um objetivo por trás, e qual é esse objetivo? Por exemplo, esse conteúdo aqui, ele tem um objetivo de te ajudar a furar essa bolha, essa ideia de que o mercado está saturado e por isso não tem espaço para eu começar a criar conteúdo. Porque eu
Não tenho como me diferenciar nesse espaço se já tem um monte de psicólogas nesse espaço, se já tem um monte de nutricionistas nesse espaço. E a gente começa fazendo isso tomando consciência do que a gente tem feito nesse espaço. Porque a maioria das pessoas que falam isso, que alimentam essa ideia, elas passam mais tempo consumindo de outras profissionais do que tempo realmente dedicadas ao seu estudo, ao fortalecimento da sua identidade profissional, a se encontrarem, a refletirem sobre o que gostam de fazer, sobre o que gostam de falar, sobre com quem mais gostam de falar. Um exemplo disso é a minha identificação com empreendedoras. Eu gosto de atender empreendedoras, de conduzir a carreira de empreendedoras. E eu só pude evidenciar isso através da minha experiência. Se eu tenho essa ideia e passo só a consumir pessoas que já falam disso, eu vou começar a acreditar que não tem espaço para mim. Mas eu preciso encontrar na minha história, nas minhas experiências, nos meus valores também, nas minhas motivações, para que eu possa ocupar o meu espaço e diminuir o consumo das pessoas que talvez já falem sobre isso, que já falem sobre carreira para empreendedoras, que já falem sobre autoconhecimento para empreendedoras, que já falem de psicologia positiva. Eu preciso colocar o foco no lugar certo, porque se eu não coloco o foco no lugar certo, eu não vou sair do lugar. Eu vou viver nesse alimentar essa comparação e a procrastinação das minhas ideias. Vamos falar sobre 4 pilares para encontrar o nosso diferencial. O primeiro pilar é a história pessoal. Eu sempre falo para a gente começar pelo processo de autoconhecimento. Não importa se a gente está planejando a nossa carreira para o mundo corporativo ou se a gente está planejando a nossa carreira para trazê-la para o digital. O autoconhecimento vai ser um pilar essencial para que a gente domine a nós mesmas antes de querer dominar outra coisa. Antes de querer dominar aquela vaga, eu preciso dominar a mim mesma. Antes de dominar o Instagram, ou o YouTube, ou o TikTok, seja lá o que for, eu preciso dominar a mim mesma. Então, por isso, o pilar da nossa história é tão importante. Às vezes, o nosso melhor, ele não está em ser o melhor em uma coisa específica. Por exemplo, eu sou a melhor dentro da área da psicologia. Eu sou a melhor dentro da abordagem da TCC. Eu sou a melhor. Mas existem muitas outras profissionais criando, já com posicionamento, com uma longa trajetória, e aí começa aquela ideia de eu não sou tão boa assim. Mas encontrar a mistura que faz com que eu tenha o meu lugar de inserção, que, por exemplo, para mim é unir a psicologia positiva ao empreendedorismo, é trazer carreira com um olhar para o digital, com um olhar para o bem-estar no digital, é unir tudo isso que eu vou ser sincera com vocês, nem sempre é fácil. Às vezes, para mim também, eu me questiono se eu tô realmente conseguindo demonstrar a importância disso tudo, porque eu acredito e vejo já na minha prática, na minha atuação, quão importante é essa união. Mas às vezes eu me questiono se no meu conteúdo eu tenho conseguido traduzir isso. Às vezes eu penso em novas estratégias para fazer isso. Então, esse também é um lugar que a gente precisa entender. Não é como se a gente fizesse esse passo a passo dos nossos 4 pilares e aí tudo estivesse resolvido. Então, amanhã eu começo a produzir conteúdo e eu vou estar pleníssima no meu conteúdo. Não é assim que funciona na prática. Mas é um pilar importante. Hoje eu tenho mais segurança do que eu quero falar e do que eu quero transmitir, porque eu realmente entendo a importância disso na prática. Eu vejo a importância disso, eu vivo a importância disso. Eu quero falar de desenvolvimento pessoal e profissional, e dentro disso não é só um grande mundo de desenvolvimento pessoal e profissional, mas é a união de carreira, de autoconhecimento, bem-estar no digital, carreira digital, como unir as experiências. Então, é a gente olhar para a gente mesmo e entender isso que nos cativa dentro da nossa atuação. Um exemplo disso é pensar em alguém que fala sobre produtividade. Mas existem muitas pessoas falando de produtividade. Só que uma pessoa fala de produtividade numa versão corporativa, voltada à carreira, e outra fala de produtividade para mães empreendedoras. E existe um universo totalmente diferente, que esse universo é construído a partir do autoconhecimento, das histórias individuais. Pilar 2, que também é parte do autoconhecimento, é a união e o domínio das nossas habilidades, a junção única das nossas habilidades. É a mesma ideia de que às vezes você não é
a melhor em uma coisa, mas a união das coisas te torna diferente, te torna a melhor. Constrói uma mistura única do que tu entrega. Um exemplo disso: eu uno a psicologia positiva, o meu domínio da psicologia positiva, a minha comunicação acolhedora, ao meu domínio e a pesquisas que eu faço de estratégia digital, mas não estratégia digital num pensar estratégias digitais. É estratégia digital unida ao autoconhecimento, é não pensar em caminhos a se seguir sem pensar antes nesse domínio de si e no que se quer com esses caminhos. As minhas habilidades, comunicação, escuta ativa, isso também constrói o meu diferencial e faz com que, às vezes, pessoas que estejam pensando, eu preciso melhorar a minha comunicação, eu preciso desenvolver a minha comunicação. Olha, a Bruna, ela se comunica bem, ela tem esse domínio e ela também domina sobre carreira, ela domina esse espaço no digital, então eu quero me desenvolver com ela. E aí a gente vai transmitindo o que a gente é e o que a gente acredita, as nossas habilidades. A gente precisa dominar o que a gente tem de domínio já, para a gente entender onde a gente se coloca e quais são as forças que impulsionam esse movimento. Pilar 3, valores e causas. Por que eu faço o que faço? É pensar a fundo nos motivadores. Então, um exemplo. Para mim, não existe sucesso sem pensar no bem-estar no processo. Por quê? A ideia que se cria é que bem-estar é leveza acima de tudo, é nunca ter desafio, é uma ideia irreal. Eu acredito que é possível a gente ter bem-estar quando a gente desenvolve consciência do processo que está sendo construído, do sucesso que está sendo construído. Essa é a minha causa, a minha motivação. A ideia é, eu gosto muito. Pensa só comigo, tá? Como eu faço a minha própria interpretação. Eu amo o ambiente digital e eu entendo a potência do ambiente digital. Eu entendo a potência que cada um tem dentro de si para externalizar o que acredita, para impulsionar outras pessoas e impulsionar a sua própria vida, de potencializar os seus objetivos, usando o digital. Mas eu também reconheço que o digital é um espaço em que a gente precisa de atenção, de consciência e de cada vez mais autoconhecimento, porque senão a gente leva a nossa saúde mental para um beco sem saída. Isso tudo, todas essas ideias que eu alimento dos meus estudos, das minhas práticas, do que eu evidencio na minha prática, constrói base para as minhas ideias que vêm a seguir, para os conteúdos que eu trago, porque faz sentido para mim e porque eu sei que é importante para outras pessoas. Talvez muitas pessoas ainda não estejam com essa consciência tão bem construída, e eu entendo que o meu papel é também ajudar a desenvolverem essa consciência. A consciência para esses espaços, para se colocarem nesses espaços, para ocuparem seus lugares, sem abrir mão da sua saúde mental. E que existe um caminho para isso. Então, pensar a fundo no que nos impulsiona é o que dá base para esses próximos passos. Para que a gente não queira só ficar olhando para o que os outros estão fazendo, para que a gente vá construindo a partir da nossa própria base. Pilar 4, a sua forma de entregar. E aí aqui entra tanto o formato de conteúdo que quer criar, às vezes é uma pessoa que gosta mais de escrever e vai criar uma newsletter, vai começar com foco nisso, que gosta mais de gravar e vai começar um canal no YouTube, vai começar a gravar vídeos curtos para outras redes sociais como o Instagram. Então, é pensar no formato da entrega do conteúdo e pensar também no formato da entrega da transformação que tu causa. Talvez hoje tu seja uma psicóloga, que a tua forma de entrega é a psicoterapia. Ok, eu tenho a forma de entrega da psicoterapia. Eu vou pensar na construção dos meus conteúdos a fazer com que as pessoas reconheçam também, enxerguem o valor disso. O que eu mais gosto de entregar dentro da psicoterapia, o que eu mais gosto de atender. Eu gosto de atender mais demandas de autoestima. Eu preciso me aprofundar nos estudos disso para que eu demonstre isso no meu conteúdo também. Para que eu não viva só no superficial. Para que o meu formato de conteúdo gratuito também aponte esse valor. Para que também aponte o valor desse conhecimento que eu tenho, do valor das minhas habilidades. É pensar nisso tudo.
sem se deixar só levar ou a olhar para o que já está sendo feito, para como já está sendo feito, antes de entender como eu quero fazer e o que faz sentido para mim. É isso que constrói a base para que eu realmente consiga começar a me colocar nesses espaços e me diferenciar. Começar a me diferenciar. E o diferenciar não é aqui o que eu tô falando de em 5 dias alcançar 1 milhão de seguidores. O diferenciar é entender que a gente começa a ocupar um lugar na cabeça de quem está nos acompanhando. E é entender que lugar é esse que a gente quer ocupar. Lembre disso. Se tu gostou desse conteúdo, já te convido a se inscrever aqui no canal e também me acompanhar lá no Instagram. Compartilhar esse vídeo com alguém que tu saiba que está dando esses primeiros movimentos, mas ainda tem dúvidas de si, ainda tem dúvidas se realmente pode dar certo, se realmente há espaço. Eu te digo, há espaço. Compartilha com essa pessoa para que ela possa saber que há espaço para ela também.